Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E antes de eu começar com a minha convidada super querida, quero pedir para você acompanhar, fazer seus comentários, se inscrever no nosso canal, mas principalmente se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma curiosidade sobre a minha entrevistada, a minha convidada, faça aí que a gente vai interagir com você, tá bom? Porque eu tenho um prazer imenso em receber uma querida, uma amiga, a Beth Shaibimaia. É. Beth, querida, prazer imenso ter você aqui. Ai, prazer é tudo meu. Obrigada pelo convite, Cláudia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu adoro o programa, eu assisto mesmo. Muito bacana, muito bacana. Ai, pra mim é uma felicidade, porque a gente tá tentando, vamos tomar um café, vamos bater um papo, e a gente não consegue, né? Sim, faz um tempo que tá. Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Essa coisa, vamos marcar e Vamos marcar, não né? acontece, Não não. acontece. Agora deu certo, super Agora certo. deu certo, eu tô certo. super contente, porque além da gente tomar um café, na verdade a gente vai tomar uma aguinha aqui, depois a gente pode até tomar um café, mas a gente vai falar um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada, sobre a tua experiência, porque para mim você é uma mulher incrível, né? O trabalho que você faz lá no Mulheres do Brasil, você vai falar das frentes que você trabalha, você também é sócia fundadora da Uzoma, trabalha diversidade, cultura, educação. Você é uma das líderes lá no Grupo Mulheres do Brasil, nos comitês de igualdade racial, combate à violência contra a mulher, enfim, né? Aí aqui tem toda a sua trajetória, coach, mentora, teve MBA em liderança, conselheira do Instituto. Menina, tava lendo aqui, eu fiquei encantada com tudo que você faz. E eu me encanto. A gente estava falando o nosso brilho nos olhos não engana, o quanto que a gente ama Mulheres do Brasil, não é? Exatamente. Como é importante, né? Como transforma vidas. Verdade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho antes aí da tua jornada, né? Como é que é a tua trajetória, Beth? Conta aí pra Bom, gente. deixa eu contar aí um pouco da minha trajetória. Eu fiz matemática, trabalhei no mundo do mercado financeiro, na área de atuariais, né? Depois eu fiz direito, saí da área atuariais, montei um escritório. Junto com o escritório, eu fui gerente jurídica de uma empresa de tecnologia. Então, eu fiquei muito tempo na advocacia e no direito. Tudo que eu faço é porque eu amo, sabe? Eu tenho uma coisa de fazer porque eu gosto, né? Eu fiz matemática, gosto muito de matemática, eu queria fazer medicina. E humanas nunca foi uma área que eu achava que eu tinha Aham. vocação, então eu fui fazer matemática. Aí fui fazer direito, muito também ligado à área que eu trabalhava, né, que é ciências atuariais, você trabalha muito com cálculo de Uhum. previdência, a fazer a legislação, quando você vai criar plano de previdência para a empresa, aí eu fui fazer direito. No direito também me apaixonei, fui trabalhar na área empresarial, né, montei um escritório que também já com esse olhar de diverso, é um escritório formado por 5 mulheres, Olha. mulheres, uma judia, uma negra, então, assim, uma Uhum. nordestina, um escritório bastante Uhum. diverso. Aí eu fui para ser gerente jurídica de uma empresa de tecnologia, né? E depois eu comecei a sentir que eu queria fazer outra coisa, né? Isso aqui é uma coisa bem importante, quando a gente pensar que você pode fazer uma outra coisa, você pode mudar, direcionar a tua carreira, e aquilo que você fez nunca é perdido, é sempre um aprendizado, né? A gente tem que ter sempre isso. Tudo é uma soma de conhecimentos. Aí eu já estava nessa inquietação de não querer mais estar na área jurídica. Aí eu e minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, Irmã gêmea, Eliane, né, gêmea, querida. a mesma cara, assim, A gente confunde muito. Meu muito, Deus. muito. Nós montamos uma consultoria de Uhum. diversidade chamada Uzoma, a gente preparou todo o plano de O negócio. Zoma, né? Uzoma. Uzoma é um nome Uhum. nigeriano. Tá. Bem interessante. A gente chama, e Uzoma, a palavra nigeriana, significa o bom caminho a seguir. Olha que Olha lindo. que lindo. Legal, né? Uhum, legal. E aí a gente começou a trabalhar com diversidade, letramento racial, Uhum. atração de talentos para as empresas, desenvolvimento de lideranças, né? Então a gente tem, e assim, começamos assim, dia 26 de fevereiro, veio a pandemia, dia 13, fechou tudo, assim, você fala, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que aquela coisa, será que eu fiz a coisa certa? E agora, né? Mas infelizmente, né, teve a morte de Freud, então diversidade Uhum. passou a ser uma questão que todo mundo começou a falar Claro, e as empresas claro. começaram a se comprometer com a Uhum. temática diversidade, né?
E fora a empresa, eu sou voltada no Mulheres do Brasil, estou no Mulheres do Brasil desde 2016. A minha irmã entrou antes, eu entrei em 2016, né? Não sou uma das fundadoras, mas eu estou desde 2016 e eu me sinto muito feliz. É muito bom estar num grupo de ser liderada por Helena Trajano. Acho que isso é um presente para todo mundo que está no grupo, né? Que linda, que bacana a sua trajetória. Então, quer dizer, e assim, tem uma curiosidade, né? Porque você está falando de humanas e exatas, você começou com exatas, achava que era ali, né, a tua jornada, lógico, isso te ajudou muito, acho que isso tem muito de você em muitas coisas. Mas hoje você trabalha com dois grupos e onde você trabalha essa gestão, né, de pessoas, a parte humana maravilhosamente bem, que interessante, É né? muito, sabe, engraçado? Eu sempre, quando eu fiz matemática, que as pessoas, nossa, você fez matemática, depois você fez direito. Tem muita gente que tem essa Uhum. jornada. Faz matemática, depois faz Faz direito. algum outro É, curso. mas a matemática me trouxe uma forma muito, muito lógica de pensar, não é nem Uhum. racional, muito lógica. Tá. Então, ela me ajuda muito, né? Essa forma, eu você às vezes perde objetividade, e a matemática te traz isso no lugar, né? Peraí, deixa eu ver quais são os caminhos alternativos. Então, a matemática me ajuda muito. Eu vejo isso, pode ser que seja só minha opinião, mas ela Não, me isso é ajuda fato. muito com essa Uhum. coisa do raciocínio lógico. O direito, acho que todo mundo devia fazer, né? Acho que noção de direito devia ser as crianças, quando, sabe, na Deveria ser escola, matéria, devia ser né? matéria, Aham. sabe, cidadania, saber um pouco os seus direitos, devia ser matéria obrigatória, né? Sim, sim. A gente precisa conhecer, né? Não só nossos direitos, como também nossos deveres, né? Eu acho que a gente forma cidadãos melhores a partir do momento que a gente conhece aí nossos direitos. Então, acho que não devia fazer. Ô, Beth, e é interessante porque você, com toda essa noção, sua formação em direito e tudo mais, como isso te ajuda hoje, né, dentro dos seus comitês, não é isso? Muito, muito, Porque muito. você consegue trabalhar algumas ações ali, saber o limite, apoiar as mulheres, apoiar o próprio grupo ali, porque você também, além de ter estudado, consegue navegar ali nas leis e no É, é, direito, né, para ajudar muitas mulheres também, não é sim, isso? porque eu sou como a Cláudia disse no começo, eu sou uma das líderes do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher e Uhum, Igualdade Racial, são temas que eu trabalho, né? E tudo muito, tem muito legislação, né? Você precisa conhecer um tem. pouco, né? Uhum. E às vezes você vê que, principalmente quando a gente fala de violência, há um desconhecimento também, né? Onde eu peço ajuda, quais são meus direitos, né? O que que eu posso, o que eu não posso. Acho que isso ajuda bastante, né? Uhum. Você consegue dar o embasamento para essas mulheres quando você vai falar sobre essa questão. Mesmo quando você vai falar nas empresas, a gente faz isso também no combate, falar sobre a questão de assédio moral, assédio sexual, o que que é, o que não é. Quando você traz aí que sobre atrás disso tem além que tem uma questão moral, né, Uhum. com relação do não fazer, mas existe uma legislação por trás disso, né? Então isso é importante, porque às vezes a pessoa precisa entender que assim você vai ter que fazer isso porque o certo a fazer e é uma lei que tem que fazer. Então, Uhum. independentemente de que se você não entende que é uma questão até de moral, de você agir Aham. corretamente, você tem que entender que tem uma legislação que traz uma série de normas sobre comportamento. Aí você vai, então tem uma lei. Então, isso ajuda também, ajuda bastante. E no igualdade racial também, né? Além da gente entender que, meu, qualquer tipo de discriminação é errado, né? A gente precisa Claro. mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o outro, entender a Uhum. questão dessa igualdade entre pessoas, igualdade prevista em legislação até. Então, isso é importante que você conhece, né? Você traz aí um fundamento, né? Tá, onde as pessoas que têm uma dúvida, bom, eu posso querer não entender isso, mas você vai entender que existe penalidades do não cumprimento das suas ações, tem consequência, então isso ajuda bastante, eu acho que ajuda Eu bastante. também acho. E a gente está falando aqui, falando um pouco do Grupo Mulheres do Brasil, né, que é liderado lá pela Luísa, né, que você colocou, e grandes mulheres que tem lá, né? Eu lembro, desde o começo, vocês super atuantes, e vocês continuam, antes de vir para cá, eu sei que você estava em reunião e tudo mais lá, né? São duas frentes, é porque o Grupo Mulheres do Brasil é formado por comitês, né? Então, comitês,
E a gente sempre coloca, né, Beth, que é um grupo formado por mulheres. Hoje já são quase 120 mil, ou já passou? Não, estamos chegando, Estamos quase 100, chegando, quase, né? quase. Assim, hoje, quase 120 mil mulheres, né? Quase 20 países, ou não lembro se já chegamos também a 20 países, acho que a gente Passou estava já, 19, já já passamos. passamos. Então, assim, e é um grupo que, além de ser apartidário, ele não é contra os homens, mas a favor de mulheres. Então, é um grupo 100% formado por mulheres. E o que eu acho muito interessante do grupo, e eu tenho muito orgulho, é da quantidade de ações realmente que esse grupo faz. Transformações que esses grupos fazem na vida de pessoas, nas nossas vidas também, né? Então, eu acho isso de extrema importância. E você faz parte de 2 comitês, que é igualdade racial e combate à violência contra a mulher, que eu acho que a gente passaria o dia falando disso, Sim. o tanto que é importante, e a gente colocar essas ações para o Brasil de uma maneira assim, gente, vamos acordar, vamos abrir, são pontos relevantes, são importantes, a gente precisa, não é estar na agenda, não é pauta, É, é ação, né? é. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho como que foi a formação, né, desses comitês, quando que foi, se teve algum impulsionador, se teve, por exemplo, alguma coisa algum gatilho que realmente ajudou a formar esse comitê de extrema importância e como que tá hoje? Bom, o Comitê de Combate foi primeiro, acho que o primeiro comitê no Mulheres Brasil foi 88, né? Acho que foi o primeiro, com a Maria 88. Fernanda, Uhum. Raquel Preto, acho que foi o primeiro. Depois Políticas Públicas e logo em seguida veio Combate à Violência contra a Mulher. A Raquel Preto, né? Ela trouxe essa pauta Uhum. para o comitê, então acho que logo no comecinho ele surgiu. E é Uhum. engraçado que quando ele surgiu, era uma pauta que as pessoas não queriam falar, as pessoas não gostavam de falar sobre violência. Me lembro que nas primeiras reuniões a gente falava, nossa, esses temas, as pessoas se sentiam desconfortáveis em falar sobre violência. Então, a Raquel, sempre muito uma feminista e bastante incisiva na discussão sobre essa questão A Raquel é ótima. maravilhosa. Ótima. Masculinidade, Sempre coloca de uma forma machismo, uma maravilhosa todos esses maravilhosa se pontos. posicionando. E Sim. ninguém queria muito falar sobre isso, né? Uhum. Como se aquilo fosse. A pessoa começa a entender que pensava que a violência era uma coisa tão distante, não tem muito a ver comigo, né? Ela não acontece aqui. A gente tinha aquela imagem que a violência contra a mulher acontecia na periferia, né? E quando você vai ver a realidade, se tem uma coisa que é muito democrática, é a violência, né? A violência, ela atinge todas as mulheres, sem distinção de idade, De classe raça, classe social. social, não, qualquer uma. Então, Uhum. então quando isso, as pessoas, o que foi o gatilho que impulsionou mesmo para as pessoas começarem a falar foi quando o caso da gerente do Magazine Luiza, que foi morta a canivetada, e a Luísa falou, poxa, a Raquel falava tanto de violência e eu não tinha me atentado. Aí você tem uma pessoa tão próxima Que foi morto pelo pelo, pelo ex-marido. Pelo ex-marido, ex-marido dela, quando ela estava indo para casa. Acho que eu já estava em casa. Eu lembro que isso, a Luísa colocou e isso, né? esse caso fez com que a Luísa virasse a chave. Então ela começou, Uhum. gente, tem um grupo que fala sobre mulheres, eu tenho um grupo, um comitê que fala sobre violência, e eu nunca tinha me atentado que a violência é mais próxima do que eu tinha visto. Isso comoveu muito, Muito, né? foi aí que ela Uhum. começou, o que eu acho que é uma coisa que é muito importante, ela mobilizou de uma tal maneira que as Uhum. empresas começaram a olhar e falar sobre violência. E criações E também, né? criar ações, e isso foi Uhum. muito bacana, né? Então você começa a perceber que hoje violência contra mulheres, ela está na pauta, e as pessoas começaram a prestar atenção, coisas que você não, até com o tempo você achava normal. Hoje não, a gente fala, meu, isso aqui está errado. Quais os números hoje de violência contra a mulher? Olha, vamos falar que a cada 2 horas uma mulher é morta, né? A cada 5, nós estamos conversando aqui, em algum lugar do Brasil tem uma mulher sendo morta, né? Quer dizer, uma coisa assustadora, né? E quando a gente fala de agressão, esse número aumenta muito mais, a cada 30 minutos uma mulher sofre violência. A Uhum. pandemia também trouxe aí um gatilho para se falar da violência, porque a mulher começou a ficar dentro de casa com seu agressor. Uhum.
né? Então, Quer assim, dizer, nós tivemos números maiores de agressões maior durante a a pandemia pandemia. e, além disso, a não Uhum, denúncia, né? Qual era a dificuldade que as mulheres tinham de denunciar? Ela estava em casa, ela não podia ir numa delegacia, às vezes o marido tinha um acesso ao celular, então assim, você via, né, situações, tinha reuniões, a mulher dando sinal, então a gente começou a surgir campanhas para que as mulheres tenham algum sinal de que ela está passando uma violência dentro de casa e ela não tinha como pedir ajuda, né? uhum, Então, as campanhas que a Mulher do Brasil fez uma campanha, apoiou outras campanhas, a gente apoia a campanha sim. Você Não Está Sozinha, Uhum. né? Então, a gente começou a fazer muita campanha, falando como que ela pode fazer boletim online, aonde ela pode pedir ajuda, né? E Então, também simular uma compra foi o que o eletrônica e Magazine criou, colocar. Eu né? lembro dessa Ainda campanha. existe isso, né? O Uhum. Magazine tem um canal onde você faz como se fosse uma compra e, na realidade, você está pedindo Ajuda. ajuda. Né? Então, as farmácias também, né? Teve o sinal vermelho, Sinal na mão. o sinal vermelho nas farmácias, alertando Uhum. que aquela mulher pode estar passando uma situação de violência. Então, assim, houve aí, a pandemia trouxe aí mais olhar sobre a violência. Então, isso é Mas muito. muitas mulheres não sabem ainda de tudo isso, né, Esse é o nosso Beth? papel, no papel, Tá. o Comitê de Combate, Uhum. ele tem muito isso, né? Além de Uhum. pensar em políticas públicas, ele Sim. pensa também como que a gente pode fazer que essa informação chegue Chegue. a maior número possível Uhum. de mulheres, né? E assim, a gente precisa trazer campanha. Então, a gente criou um projeto que chama Fala Maria, onde a gente faz palestras em comunidades, em escolas, em associações, falando o que é violência, qual é o tipo de violência, como você faz para pedir ajuda. Isso é fundamental, né? Então, a gente tem isso. A gente também tem um trabalho relacionado o dia D da violência, né? Então, a gente faz um trabalho que é 360. A gente fala sobre violência, fala como ela faz para sair, e a gente também faz parcerias com a prefeitura e com o Estado para cadastramento de vagas para mulheres em situação de violência. Né? Então, também falar de empregabilidade. O empreendedorismo também é um caminho Uhum. para a mulher se manter e sair da situação de violência. Então, a gente traz aí várias ações para trabalhar a violência. E hoje, violência no grupo é uma causa global, né? Global. Global. Então a gente Tá. vai sair uma campanha aí muito forte. A gente Uhum. precisa acabar com a violência contra a mulher, né? A gente precisa acabar. Então a gente precisa entender esse machismo que é estrutural, né, na Sim. sociedade. Então a gente Uhum. normaliza. Eu estava até vendo ontem a questão. O jogador trai a esposa, e a namorada grávida, e as pessoas acham lindo ele pedir desculpa. Quer dizer, peraí, tem alguma coisa errada, você traiu. Ou com o machismo, né? Que a gente não normaliza uma coisa que não é normal, né? O cara trai a esposa, a namorada grávida, ele faz um texto pedindo perdão e as pessoas acham que o ato dele é um ato heróico, né? Quer dizer, num ato não é heróico, né? Ele traiu a mulher, a namorada que estava grávida, isso não tem que ser aplaudido. Mas a Uhum. gente está aí desviando alguns comportamentos, quando a gente fala dos estupros, né? Seja em bares, né? Então, assim, o Brasil é o quinto país que mais mata mulher. Olha que dado Olha que coisa. assustador, né? Uhum. Então, quando você fala em estupro, né, nós tivemos caso em boates. Então, a gente hoje tem Uhum. toda uma preocupação, né, de como a gente acolhe e apoia a mulher. Eu tenho que me sentir segura. Eu tenho que ir num bar e me sentir segura. Eu quero sair para me Claro. divertir, eu tenho que me sentir segura. Uhum. Eu não posso ser assediada, posso ter medo de colocar alguma coisa na minha bebida. Então, eu preciso, e a minha palavra precisa valer. Né? Então é mudança de cultura, né? Não é não, né? Não é não. Não é não. Não é não. E me conta uma coisa, essas histórias chegam através do próprio núcleo grupo ou tem mulheres que ainda não estavam no grupo e elas trazem histórias ou alguns pontos para vocês que estavam acontecendo? Como que essas ações, como que essas principais coisas, ou é através da mídia que vocês têm essas Tem informações? muito, quando a gente fala de combate, engraçado, você vai percebendo que às vezes, Uhum. uma reunião, sabe, no Mulheres do Brasil, para quem não conhece, nós temos uma reunião chamada Portas Abertas, né? Ela volta, agora dia 29 tem uma, é uma reunião que as mulheres vão para conhecer o grupo. E Sim, às vezes, quando você está falando do Comitê de Combate à Violência, você percebe aquela mulher que está ali quieta. Aí depois ela vai te procurar. quietinha, vai ali e E vai fala falar que que foi ela boa ter participado da reunião, porque porque... ela Uhum. passou por uma situação de violência. Ou então você tem um caso que se não é ela, ela tem uma amiga.
Então, Uhum. quando você vai perceber, e assim, é muito interessante quando a gente vê que assim, são mulheres de todas as classes sociais. Então, assim, você É, tem médicas, sim. advogadas. Nós tivemos no próprio grupo, que a gente faz parte, algumas que falaram, né? Que depois da formação do grupo, contaram as histórias delas que a gente, né, não Você tinha, nunca. não tinha essas informações de jeito nenhum, a gente não saberia E nunca. aí você começa a ver elas contando assim, Aham, médicas, sim. Uhum. advogadas, empresárias. E o marido também, né? Que você fala, imagina, o cara é um cara estudado, é um juiz, o cara é um advogado, um médico, jamais. Não, o cara agride a mulher ela tem que usar maquiagem para disfarçar que apanhou, às vezes ela não sai, ela fala que caiu, não, eu caí, eu tropiquei. E você então, ela, de repente, ela se sente naquele lugar a coragem de falar. Uhum. E Uhum. quando a gente começa a ter essa coragem de as pessoas falarem sobre, identificar que ela está passando uma situação de violência, acho que às vezes a pessoa nem consegue perceber Porque tem a violência psicológica também, né? exatamente. Tem o assédio moral A também. violência ela não é só a física. Sim. A física é aquela que deixa marca, né? Tomei um Uhum. soco. E aquelas que você vai. Aquelas do dia a Que dia. te A magoa muito. financeira, a Sim, patrimonial, exato. a psicológica, Aham. né? E você não vai percebendo, né? Uhum. Você não pode ir naquela festa, você não vai sair com a sua amiga. Que roupa que Você não você, pode. Exato, a que roupa. roupa é essa que você vai? Você está Uhum. pensando que você Desde é o que, quê? né? Você está pensando o quê? O cara controlando conta bancária. Não, você não pode gastar, o cartão é meu, você recebe, o dinheiro fica comigo, eu estou controlando o que você comprou. Então, mulher, tem muitas situações que acontecem quando você vai vendo, e o relato é comum, né? E uma das coisas que a gente trabalha no Mulher do Brasil é trabalhar em rede, né? Eu acho que violência Uhum. contra a mulher é uma coisa que não existe uma organização que vai trabalhar sozinha e vai ter solução. Então, é todo mundo, é uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher que vai trabalhar em conjunto. Então, você tem a questão de os centros de referência, você tem as delegacias, você tem que pensar em política pública, tem um monte de organização, Justiceira, que é parceira do Mulheres do Brasil, aí você vai juntando com outras organizações para pensar em soluções para a gente acabar com a violência contra mulheres e meninas. Isso é importante, né? Mulheres, meninas, eu acho que isso também é super importante a gente sempre falar. E essa questão influencia muito na questão do empoderamento da mulher, né? Então, por exemplo, uma mulher empreendedora, você estava falando da questão financeira, o quanto aquele marido, aquele companheiro dela interfere ali, né? Uhum, E uhum. eu acho que quando a mulher ela sai dessa situação e ela tem o domínio da vida dela, ela também cresce muito Sim, profissionalmente. Mais do que isso, Beth, ela ajuda outras mulheres também. A gente exato. vê muito isso, né? Eu sou muito fã desse comitê, sou muito fã de vocês. E eu recomendo para várias mulheres, várias pessoas, homens, filhos, né, que conheceram uma situação dessa, que podem colocar isso lá pro grupo, né, do Mulheres do Brasil, que a Sim. gente consegue receber isso lá de alguma forma, não Nós é? temos, inclusive, um atendo do combate em São Paulo, nós temos um GT, um clube de trabalho, que Uhum, chama Masculinidade, uhum, aonde a gente traz homens para falar sobre violência, porque eles são os autores da violência, eles precisam também pensar em solução. uhum, Então, a gente traz homens para falar sobre isso. Nós temos um programa que fizemos, foi bem interessante. O Fábio Bochá foi um que participou, né? Ele foi o uhum. mediador, e a gente trouxe, foi geracional. Então, a gente trouxe desde aquele homem mais velho, que ele tinha uma cultura, que ele foi Tá. criado uma cultura machista, Uhum. até os meninos mais jovens, né? Então, foi meu filho, o filho da Lê, que são mais jovens, que Sim. já para perceber essa mudança cultural, né? Essa mudança de comportamento já desses meninos, né? Que eles vão ser referência, né? Como que eles vão. Isso, a gente tem que apostar muito nisso, né? A educação como uma possibilidade de mudança, né? Mudança de cultura, mudança de comportamento. Então, foi muito bacana, né? Que A gente legal. trouxe 3 gerações aí Uhum. para falar de violência. Foi bem bacana. E Eu esse acho grupo importante. de homens, eles Uhum. se reúnem, Uhum. né? E para falar de violência, eles criaram um grupo para ir em escola, para falar com meninos sobre violência, né? Sobre o que sabe, o que pode, o que não pode, entender que assim, minha namorada não pode usar essa roupa. Peraí, como não? Você não é o dono dela.
né? Então, entender, porque a gente começa reproduzindo aquilo que a gente vê. Reproduzir o que teve, né? O que foi foi o que aconteceu nas suas gerações, né? Você viu o seu pai. Fantástico isso. E tão importante quanto que a gente está falando é a igualdade racial, né? E a gente sabe também o quanto o Brasil a gente precisa trabalhar isso. Dentro do nosso ecossistema empreendedor, você sabe disso, que você está muito próxima ali. A gente sabe que muitas mulheres, elas começam a empreender por necessidade, né? Criar alguma coisa. E o quanto essa independência financeira ajuda também. Mas olhando tanto o empreendedorismo e olhando aqui, quando a gente está falando numa outra camada de startups, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem uma representatividade baixíssima de diversidade, baixíssima de negros, né? E aí tem uma questão que eu sempre coloco, que é a questão seguinte, se não se sente representado, se não se sente parte, não vai fazer, né? Então, tem até uns grupos de investidoras, que são mulheres negras. Então, investidoras negras que investem em empresas, em startups de mulheres negras, né? Então, por que isso? Por que criou esse grupo? Porque é onde se identificam, né? Uhum. E como que a gente faz para trazer isso? Como é que a gente faz para trabalhar isso no mercado? Porque são ideias fantásticas. Sim. Nós temos, né? Você sabe disso, o quanto que tem ali de empreendedores. E sempre quando a gente se encontra, né? Você me fala de algumas e eu trago isso também para estudar. Mas é um assunto extremamente importante, também não tem que ser só papel, não tem que estar só na agenda do executivo, das empresas, das redes. A gente precisa trabalhar a igualdade racial, estou falando aqui em empreendedorismo, mas a gente precisa trabalhar como um todo. E esse comitê do Mulheres do Brasil, ele ajuda bastante, porque quando passa essa página, passa essa ponte, trabalha com empoderamento, não é? Exatamente. Bom, só contando aí como que surgiu o Comitê de Igualdade Racial, é muito interessante. Ele nasceu em 2016. A Luana Genot, né, do IDBR, uma referência, né, no tema, ela estava começando com o IDBR, ela ia no comitê e falava, Luísa, a Sônia Reza era a madrinha dela, né, para fazer o Instituto crescer, o IDBR. Ela falou assim, Luísa, de que mulher você está falando? Né? Então, Grupo Mulheres do Brasil. Que mulher? Então, assim, tem representatividade, mulheres negras? Que interessante, né? Então, que mulher? Mulheres do Brasil, né? Então, são todas. A gente olha no grupo, a gente está vendo essa representatividade. Aí foi que nasceu o Comitê de Igualdade Racial e a gente pensou assim, qual seria nosso foco, né? Qual seria o nosso objetivo? Então, olhando o perfil das mulheres do Brasil, a gente começou a pensar que o nosso melhor foco seria mais mulheres negras em cargos de liderança ou espaço de poder. Foi esse foco, porque quando a gente montou, a gente tinha mulheres que eram sempre aquele que, até hoje, são muito conhecidas, mas não sempre, hoje já tem um número maior, mas não é aquelas mesmas. Era a Luana, Lisiane Lemos, Fernanda Ribeiro da Conta Breck, estava eu, a minha irmã, a Viviane Elias, então era um grupo pequeno que sempre... Eram as mesmas. As mesmas, sabe? Aquela roda que vai chamar... A jantar assim, então a gente precisava trazer mais mulheres negras para esse espaço. Mais. Foi aí que surgiu o comitê, a gente começou a pensar nesse protagonismo dessas mulheres, dar luz para essas mulheres, pensar que essas mulheres, como a gente pode ajudar essas mulheres para que elas consigam alcançar cargos de liderança. Então a gente criou o programa Acelerador de Carreiras com esse objetivo. Maravilhoso. Com esse objetivo, como acelerar essas carreiras. E não sinto que elas não estão prontas, mas assim, potencializar o que elas têm, potencializar o que elas têm, incluir, sabe? Às vezes as pessoas não entendem que a sua história, ela é a tua força. Claro. Né? Então, a sua capacidade de resiliência, então a sua capacidade de criar, né? Porque você precisa estar sempre pensando, isso é a tua força. Então, a gente começou a trabalhar esse desenvolvimento dessas mulheres negras, né? Então, a gente vamos entrar na 14ª edição do programa, foram mais de 1.800 mulheres que passaram pelo programa, o programa começou em 2017, um resultado fantástico, né? Então, você tem 43% das mulheres que passaram pelo programa tiveram uma ascensão de carreira. Então, hoje você vê mulheres que são vice-presidente de empresa, vice-presidente de superintendente, são diretoras de marketing. Então, assim, você vê nomes, essa menina é acelerada.
essa menina diretora da Ambev, ela foi acelerada pelo comitê, ela foi a primeira edição, ela foi a quinta. Então Legal. você começa a ver Aham, o resultado claro. prático, né? Você fala, nossa, Aham, realmente houve aí uma ascensão, algumas foram para empreender, mas empreender já com um outro olhar, né? Vendo o seu sim. potencial, entendendo a importância de fazer network, Valorize. aprendendo a fazer um bom Uhum, pitch, sabe? Eu acho que isso é um aprendizado, foi aprendendo, vamos ver, eu tenho um negócio, meu negócio tem valor, eu vou procurar investidor para isso, que era uma coisa que a gente não fazia, é né? verdade. Não, eu vou Aham. investir, não, eu Não, vou fazer. investidor. Aí a gente Uhum. ficava muito na sobrevivência, né? Eu faço vendo para comer. Aí elas começaram a pensar, peraí, eu consigo pensar nesse negócio para longo prazo, eu consigo potencializar. E esse negócio meu pode ser interessante para o mercado. Então, será que não tem gente que quer investir? Aí começaram a perceber, poxa, eu tenho aí potencial, né? Então, você pode ver que de um tempo para cá, quando você vai fazer um pitch, você já percebe surgindo pessoas negras fazendo seu pitch com negócios fantásticos. Você fala, gente, que criatividade, né? Quantos produtos, quantas coisas estão sendo criadas por investidores negros, né? Umas coisas assim, eu fui num evento de investidores de uma empresa e o cara estava contando como ele criou a touca de cabelo para consultório, para fábrica, para cabelo afro. Uhum. E tem a touca para piscina. Meu, o cara hoje ele atende, porque uma indústria que faz alimento, como que punha a touca rasgava? Você tinha que pôr duas, três toucas, porque você tem um cabelo que é um cabelo crespo, então a touca ela tem que ter um tamanho maior. Uhum. E não tinha, não era. Olha Olha quando só que você não coisa, inclui, né? você não pensa, né? Você pensa, Exato. alguém vai pensar, meu, eu nunca tinha pensado que eu tinha que ter Aham. uma touca para uma pessoa negra, porque o cabelo Uhum. dela é diferente. Eu preciso de uma touca, que é a touca de natação, eu preciso de uma touca de natação para uma pessoa negra, porque ela tem um cabelo que é breque, né, que é crespo, às vezes é breque, e ela precisa colocar a touca, uma touca normal, não sei. Aí começou a criar. Olha como pensar, quando você inclui, você começa a pensar, né? Você fala, nossa, que coisa, eu não tinha Faz todo pensado. sentido, Todo né? sentido, Aham. todo E você vê sentido. que não é um problema só de uma pessoa, olha a quantidade, olha o negócio que surge aí, não é isso? É exatamente, você fala, nossa, eu não tinha pensado. Eu tenho uma outra empresa também que ela criou produtos de bronzeador pensando na pele negra. Uhum. Mas um tempo atrás não tinha maquiagem, não tinha Maquiagem batom. é recente, né? Meia, não, coisa assim, você vai meia no inverno, meia cor da pele. Mas que pele? Que cor de pele é essa? E hoje você já acha várias tonalidades de meia. A Olha indústria que coisa. perdeu o cliente, Uhum. deixou Muitos, de né? vender, porque ela não enxergava um público que representa 56% da população brasileira. Pois Como é. você faz Como é produto, que pode, né? olha como é perder dinheiro, não é Uhum. perder É dinheiro? perder É perder dinheiro. dinheiro. Você fala, gente, eu não pensei em meia. Meu, meia cor da pele, que pele? Lápis de cor da pele, que cor da pele? Aí você começa, a indústria começou a perceber que ela tem um mercado potencial que não estava sendo olhado, né? Meu, não estou olhando para esse mercado, né? Esse mercado pode render muito, né? Meu, estou falando de 56. Tem uma pesquisa da Locomotiva que ela fala o que se perde e não olhar para o potencial de consumo da população negra. Olha só que Né? interessante. Você vê, você Uhum. imagine que você cria novos mercados, né? Sim. Mas a gente sempre coloca isso, né? Porque assim, tem os vieses inconscientes, né? E outra coisa, o que que acontece? A gente aqui no Brasil, a gente ainda precisa dessas redes, desses comitês, dessas reuniões, e de falar, e de expor, e de colocar mesmo. Primeiro, porque a gente precisa incomodar, a gente precisa entender, as pessoas precisam entender isso. Porque é o que você estava falando dos produtos. Uma touca, uma coisa óbvia, que criou agora para pessoas negras, por quê? Porque precisa de um produto mais resistente, um produto diferenciado. Agora você imagine se isso não é falado, se isso não é trabalhado, né? Olha, Exata. olha o que acontece, né? A transformação do mercado. Mais do que isso, é você também abrir caminhos para outros que pensem também. Porque aqui a gente está falando da igualdade racial. Aí a gente está falando
de negros, mas a gente tem os indígenas, a gente tem aqui, se a gente for pegar, a gente tem várias outras diversidades, nordestino. LGBTQI+, agora refugiados. Então, o que que tem que fazer? A gente sempre fala, vamos trazer para a mesa a diversidade, porque com certeza com a diversidade a gente vai pensar melhor. Você não Sim, concorda? porque você olha, porque a gente vive aí com num olhar, numa bolha, né? Se a gente pensar no Aham. Brasil, a gente fala para São Paulo, tem regiões que você vai e fala, gente, tô na Suíça, meu. Como assim? Não tem nenhuma. Aí você percebe que, porque você precisa abrir. Então a gente precisa Uhum. tirar os nossos vieses, que de repente você entende que pessoa negra tem que estar no lugar de servir. Né? Então, eu não Uhum. posso imaginar um intelectual, um médico. Então, eu preciso trabalhar os meus vieses, eu preciso trabalhar essa questão que é um racismo, que como o machismo é estrutural, o racismo também é estrutural, né? Uma sociedade que foi moldada ignorando ou subestimando a existência de outro povo. Mas você sabe que a gente aprende muito com isso. Quando a gente sai da nossa cadeira, quando a gente sai daqui e a gente começa a conversar com essas pessoas, a gente aprende muito também. O que que acontece? Quando você vai conversar, por exemplo, com deficientes, né? Uhum, Quando você vai conversar com essas pessoas que, por exemplo, têm uma dificuldade de mobilidade, uhum, se uhum. você não for conversar, se você não vai entender, você também não vai trabalhar soluções. E Não. não adianta ficar só no papel, é isso que a gente tem colocado. E a quantidade de negócios também que podem ser gerados a partir daí, né? Exatamente, e o pessoal com deficiência é muito engraçado. Eu fui fazer uma e a gente não a gente tem os nossos vieses, a gente não consegue pensar e olhar o outro, né? A gente olha a Uhum. partir da nossa perspectiva sem olhar o Sim. outro. E quando a gente vai pessoa com deficiência, eu fui fazer uma palestra uma vez sobre diversidade. A pessoa pediu, Beth, eu gostaria que você falasse não só sobre raça, mas sobre gênero, pessoa com deficiência. Então eu falei sobre essas temáticas, né? Naquele dia eu estava com o joelho engessado. Aí, quando eu cheguei para ter uma palestra, a palestra tinha um andar térreo e tinha um andar em cima, que não tinha elevador, você subia de escada. Uhum. Aí eu falei: olha, vocês estão falando de diversidade, olha como você não é inclusivo. Não é? Eu, sabe, eu estava só mancando, mas tudo bem, me ajudando, eu subi. Mas se fosse um cadeirante? É o que eu tô te falando. Quer dizer, você não olhou isso, você Exato. não. Quer dizer, a gente precisa ter a diversidade para que a pessoa. Você olhe o todo, você Sim. não. Você olhou para aquilo, Uhum. você pensou na. Ai, nossa. E era uma palestra para falar de diversidade. Uhum. Olha que E a pessoa interessante. falou assim: nossa, Elizabeth, eu Que não vergonha. tinha. Que vergonha, Que exatamente, que vergonha. vergonha, né? Eu não tinha pensado. Mas uma palestra no andar de cima que não tinha escada, que não tinha elevador. Nem nenhum elevador. Eu falei, gente, que coisa mais. Não sei como dizer. Nossa, Elizabeth, eu não tinha pensado nisso. Pois é. Tem que Pensa, pensar, né? talvez se você tivesse na sua empresa pessoas com deficiência, você pensaria. Mas você sabe o que é bacana que a gente pode fazer assim? Se cada pessoa que estiver assistindo o programa, que estiver nos acompanhando aqui, que mude um pouquinho a chave dela, que consiga olhar com essa perspectiva, pode também trazer soluções para a empresa onde ela trabalha, para o negócio dela, para a casa dela. E Sim, principalmente, se tiver uma grande ideia, trazer para gente. Para mim, exatamente. para você, por que não? Tem o Exatamente. Acelera, tem outros programas de empreendedorismo. Eu acho isso importante. E a gente tem muito espaço ainda, você não acha? Muito, um mercado, assim, enorme, né? O Brasil, a gente tem a China é menor que a gente e ela vende para todo mundo. Então a gente precisa pensar que isso também traz Uhum. negócio, traz inovação. Acho que diversidade, todo mundo fala, ela traz primeiro que é a coisa certa a fazer, ela traz lucro, ela traz inovação. Né? E realmente a gente vai viver num país onde as pessoas se sintam melhores, porque as pessoas são tratadas com respeito, respeitando as suas individualidades, a pessoa poder ser quem ela quiser ser. Acho que Amei. isso é fundamental, eu poder ser quem eu sou. Exato. E ter o teu lugar que você, onde você quer estar e ponto. Me fala um pouquinho, fala da Fundação Zoma. Ah, tá, o Zoma nós criamos a Zoma, que eu falei em 2020, em fevereiro. A Uzoma é uma empresa que trabalha com diversidade, né? Então ela tem esse foco em diversidade. Quando a gente começou só pensando na conscientização das empresas, né? E trabalhar com diversidade não foi porque as pessoas estão falando. Eu tenho um histórico, né, com diversidade. Meu pai é um dos fundadores
do movimento negro unificado. Então, aquela necessidade de você trazer de novo esse legado e a gente perceber que a gente precisa falar. Meu pai é um dos fundadores do movimento negro, em 78, e Nossa. hoje eu estou falando sobre isso, de repente meu filho vai ter que falar sobre isso, eu acho que tem uma hora que a gente não precisa mais falar sobre isso. Né? Então, assim, acho que a recuperação desse legado, de falar sobre diversidade, para mim foi muito importante. Depois, com a pandemia, nós criamos na Ozon um pilar que é atração de talentos, né? Essa empresa, Beth, eu quero trazer profissionais negros para cargo executivo, não acham o que eu faço. Então, a gente começou a ser procurado para atender essas empresas que querem trazer executivos. Aí começamos um pilar de desenvolvimento desse profissional. Então, eu estou olhando para esse profissional. Então, eu preciso É verdade. contratar. Eu tô dando espaço para ele crescer. Tô olhar Não para o é? profissional, se ele precisa crescer, se desenvolver, precisa saber que ele pode chegar a ser diretor, superintendente, presidente, que ele tem um espaço para isso, né? Então, a gente começou a desenvolver isso nas empresas. A gente trabalha com censo. Espera aí, vamos entender aí os dados, né? Sim. Porque assim, isso ajuda a matemática, né? Eu preciso coletar e analisar os dados, né? A empresa precisa ter meta de diversidade, né? Seja gênero, pessoal com deficiência, LGBTQI+, mulheres. Qual é a minha meta? Né? Onde eu quero chegar? Então, eu preciso ler a minha empresa, ler a minha organização e estabelecer metas para isso, né? E as empresas, aí a gente começou a trabalhar com esses pilares, né? Tenta a Uzoma que já completou aí 3 anos aí no mercado, trabalhando desde média empresa, grandes empresas multinacionais, né? Trabalhando realmente, ajudando as empresas a entender que diversidade é o caminho certo a seguir. Que legal, que lindo. Olha, eu amei ter você hoje no programa. Eu acho que foi uma aula pra gente. Mais do que isso, tanto eu quanto outras pessoas, pegar essas informações e não fazer disso só um podcast ou um videocast que está assistindo. É realmente criar ações, trabalhar ação e vir em conjunto para a gente construir um Brasil, um país mais inclusivo e mais justo, né? Com certeza, com certeza. A gente ter mais empreendedores aí, mais pessoas realmente fazendo parte daquilo que realmente querem fazer parte. Sim, e parar de falar, nós somos potência, né? Acho que essa potência está na hora de despertar, né? Esse gigante aí. Eu fico muito feliz de você estar tão liderando essas frentes. Eu não conhecia a Uzoma. E eu fico muito feliz de você estar fazendo esse trabalho. Foi um legado que você, né? Você trouxe esse legado, mas você também está trabalhando não só com isso, você está trabalhando com uma série de outras coisas. E muito feliz de você estar aqui hoje, um aprendizado muito grande, uma felicidade muito grande que você continue com a sua trajetória, com o seu brilho. Você é a tua irmã gêmea maravilhosa, as duas. Adoro você. Parabéns por tudo. E gratidão por estar aqui. Não, eu que agradeço o convite, foi muito bom estar com você, é um prazer. Eu vou passar aqui minhas redes sociais, quem quiser seguir. Por favor. Bom, a Uzoma, ela está no Instagram como uzoma.diversidade, no LinkedIn também, Uzoma Diversidade, nós temos o site uzomadiversidade.com.br, qualquer contato @uzomadiversidade.com.br, e para me seguir no Instagram é só @shaibmaia, né, o nome tão diferente, então só tem eu, né? Eu vou colocar lá, tá? Embaixo do teu nome. E no LinkedIn, Elizabeth Shaib Maia, aí é só me seguir. Eu trago bastante conteúdo também, bastante informação, é bem bacana aí as minhas redes sociais. Bacana, obrigada, querida. Obrigada, obrigada.